tarde. Começa agora através da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable e 181 via NET. A gente pode estar sendo assistido agora lá no Rio de Janeiro e em todos os bairros da nossa capital. A gente começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa é um programa produzido pela Comunicação Livre e uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através de 14 sindicatos que juntos querem levar a você conteúdo de qualidade pensando no trabalhador. No programa de hoje a gente vai conversar com o senhor Jorge Múcio, que é presidente do Sindicato do Vestuário e também presidente do Conter. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando com o senhor Jorge Múcio. Boa tarde, senhor Jorge. Boa tarde, Carla. Prazer recebê-lo aqui novamente no programa. Igualmente. Queria que a gente começasse falando sobre o Conter e o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é de fato o Conter. Olha, Carla, o Conter, né, ele foi fundado em 1998, né, pelo governo municipal. Ele começou como um conselho, né, um conselho municipal de trabalho. E ele ficou até 2004, depois de 2004 foi desativado e agora 2009 o governo reativou e ele passou a ser um Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Ele era um conselho consultivo, quer dizer, não tinha poder, né? Ele só era consultado e agora ele virou um conselho deliberativo. Ou seja, ele tem poder, ele tem como deliberar as questões que são resolvidas nesse Conter. Então é Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de Petrópolis. Na prática, qual é a importância desse conselho e o que ele faz em prol do trabalhador propriamente dito? Boa pergunta, Carla. Então, esse conselho, existem vários conselhos em Petrópolis, para começar certo. Dizendo assim, né? Vamos tem um conselho de turismo, conselho de transporte, conselho da saúde, conselho de segurança, né? E esses conselhos, geralmente, o nosso, para falar muito pelo nosso, né? Ele é um conselho tripartite, ou seja, ele tem 3 poderes envolvidos ali. Ele tem o trabalhador, que é representado pelos sindicatos, ele tem as empresas, que são representadas pelos empresários, e tem o poder público, que é representado pelo quem está no governo atualmente. Então ele tem esses três elementos, são 6 representantes de cada segmento desse. Então esses 18 conselheiros, com mais 18 conselheiros suplentes, né, eles formam esse conselho, como eu te falei, é um conselho deliberativo, que nós vamos conversar daqui para frente como é que ele funciona.
Certo. Como é que esse comitê, como é que essas 18 pessoas, né, que estão ali à frente, elas são escolhidas? Como é que é feita essa eleição? Então, Carla, olha só, cada segmento que escolhe os seus representantes. Certo. Então, o segmento trabalhador, né, são os sindicatos que indicam os seus representantes, em comum acordo entre os sindicatos. Os empresários, a mesma coisa, né, eles se reúnem, eles indicam quem vai para cada tipo de conselho, e o governo também, a mesma coisa. Eles se reúnem e eles que indicam o representante deles em cada conselho. Ninguém se intromete na escolha dos representantes do outro, da outra categoria. Da outra categoria. Cada um elege os seus representantes. Certo. O senhor disse que são 6 representantes de cada categoria. Nos trabalhadores, representando os trabalhadores petropolitanos, são quais sindicatos hoje que estão dentro do CONTER? Então, Carla, como eu te falei, são vários conselhos, então a gente divide os sindicatos nesses conselhos todos para todo mundo representar o trabalhador em um assunto que é de interesse do trabalhador. No CONTER nós temos o sindicato metalúrgico, o sindicato do comerciário, o sindicato do têxtil, né, o sindicato da construção civil, o sindicato do vestuário. O vestuário está faltando um de memória, o senhor não está lembrando agora. Faltando um, bancários. Bancários, ótimo. Então, na verdade... E aí os suplências é de outros sindicatos, praticamente todos os sindicatos estão dentro, sendo que 6 titulares e 6 suplentes. São 14 sindicatos, quase todos estão representados ali. E vocês, enquanto representantes dos sindicatos, consequentemente, representantes dos trabalhadores, estão em todos os sindicatos, em todos os conselhos da cidade? Sim, todos os conselhos da cidade. Só que tem conselhos que tem menos pessoas que você pode ser delegado efetivo, que a gente fala, participante efetivo, né? Certo. Representar. Tem uns que são 2 por cada segmento, tem uns que são 3. Então depende de cada conselho. O CONTER, que eu acho que é um dos bem importantes para a cidade, né? Como já diz, né? Trabalho, emprego e renda é que a cidade mais precisa. Então esse CONTER são 6 pessoas de cada segmento. Atualmente mas estamos em todos os conselhos, como você falou, todo mundo está em todos os conselhos. Tá em todo. Atualmente o senhor ocupa o cargo de presidência. Sim, exato. Eu fui eleito agora no mandato agora porque a presidência lá, ela é rotativa, ou seja, cada ano ela fica na mão de um poder, para não ter uma coisa muito, dizer que só um segmento toma conta, nós fizemos um estatuto e lá dentro tem tudo, né? Tem dizendo, né? Nós temos que diz que cada ano ela é passada de mão em mão para cada poder, ou seja, ela estava com o governo, antes estava com os empresários, e esse ano passou para o trabalhador. Ano que vem ela volta automaticamente para os empresários. Entendi. Na verdade, então, assim, a importância dessa rotatividade, a eleição é anual? Sim, a eleição é anual e a eleição, que fique bem claro, o segmento que elege o seu presidente. Os outros não têm poder de interferir na votação da indicação do segmento que está para assumir a presidência. Ou seja, eu fui escolhido pelos trabalhadores, pelos sindicatos. Sindical. Exatamente. Pelo grupo do movimento sindical. Sim, e quando for os empresários, ninguém pode se intrometer. Aquela pessoa não quer, não existe isso. Quem tem que escolher é o segmento dos empresários, e quando é o governo, quem vai indicar o presidente é o governo. Entendi. Isso, na verdade, dá uma sensação de democracia bem estabelecida, né? Sim. Porque aí, se fosse só uma questão de voto, podia o patronal ganhar mais vezes, ou o trabalhador ganhar mais vezes, e aí a gente poderia ter alguns conflitos de interesses. Porque conflito de interesse acontece em qualquer lugar, não tem jeito, exatamente, né? Carlos. Certo. Qual é a vantagem? Então, na verdade, além da questão da democracia e tal, o que está acontecendo agora? O que vocês estão decidindo no CONTER? Então, boa pergunta, Carla. Olha só, o CONTER, como eu te falei, né, ele busca, né, que existe recursos aí, que já tem do governo federal, governo estadual, né, o próprio governo municipal, recursos que têm que ser aplicados em prol do trabalhador, em prol da cidade. E esses recursos, né, eles têm que ser tudo dentro da lei, é óbvio. Então, esse conselho, ele define praticamente aonde vão ser usados esses recursos. Ou caso, fazendo curso com um certo tipo de capacidade que está precisando, precisa de mais padeiro, vamos fazer um curso de padeiro. Esse dinheiro vai passar pelo CONTER, para aprovação do CONTER, para ser aprovado nesse curso, entendeu? Precisa de costureira, vamos fazer um curso de costura, vamos, quanto fica? Tem esse recurso lá que nós vamos pegar esse recurso, né? Passando para esse conselho, né, sendo aprovado ali. E dentro desse conselho também, Carla, nós temos o que a gente chama de FUNTRAB, né? É o Fundo Trabalhador. O que é isso? A gente tem o microcrédito, que é um empréstimo, né? A gente empresta dinheiro para as pessoas que têm um micronegócio, microempreendedor, ambulante, feirante. Eles precisam. Isso aí é um recurso que já existe na prefeitura, um dinheiro que passa pelo CONTER. Nós criamos uns critérios, as reuniões, nessas reuniões, nós criamos critérios para poder fazer esse tipo de empréstimo.
certo? Que é um juro baixíssimo, quase 1% ao mês, talvez nem isso, né? E dá à pessoa que quer expandir seu negócio, né, uma oportunidade de conseguir um crédito, porque no banco você sabe que é quase impossível conseguir, né? Então, é importante que todo mundo ali está focado na economia do município, economia de Petrópolis. Muito se fala que para conseguir empréstimo no banco você tem que não precisar do empréstimo, porque você consegue, né? Quem tem muito dinheiro consegue bastante. Quem precisa, o trabalhador que vai investir no próprio negócio, que tem uma dificuldade muitas das vezes de comprovar a própria renda estabelecida, mas que acredita no ampliar do seu negócio, do seu próprio negócio, é complicado. E, na verdade, muitas das vezes, o mercado em si ele não tem vaga de emprego para todo mundo. As pessoas precisam também se qualificar e isso é extremamente necessário. Já existe uma agenda de cursos estabelecida desde que o senhor assumiu, então, de ações agora de curto e médio prazo? As ações a gente faz essas ações por causa das reuniões que a gente tem, né? Então nós temos algumas coisas em andamento, né? Ainda não está concreto. Inclusive a gente também organiza seminários. Já foi feito 2 seminários em Petrópolis, justamente com a CETRAB, né? Com a assistência social, e o CONTEP, porque o CONTEP é ligado com a CETRAB também. Então fizemos 2 cursos já. O curso de pessoas com deficiência, que foi muito legal, né? Mostrando para as empresas que ela pode ter um deficiente dentro da empresa, como é que ela legaliza, né? Um seminário, foi muito legal. E o segundo seminário também, que foi muito legal, chamando todo mundo, a população, né? Todo mundo para assistir, foi sobre mulher empreendedora. Dando para ela os caminhos, como é que ela vai ser uma empreendedora. O que ela precisa se legalizar, com o apoio do Senai, do Sebrae, da Fijan, isso é importante. E agora estão preparando o 3º seminário, que se Deus quiser vai sair, que eu acho que é sobre trabalho escravo infantil. Trabalho escravo e trabalho infantil, que é uma coisa também muito delicada. Inclusive, quando tiver a oportunidade, vou até te convidar para você fazer parte desse seminário. Com certeza. Na verdade, a gente já conversou um pouquinho sobre o trabalho escravo aqui com o seu José Maria, que é impressionante, mas a gente acha que o trabalho escravo ainda tem a ver com os grilhões, né, da época da Lei Áurea. Mas, na verdade, trabalho escravo está caracterizado também pelo não pagamento do salário em dia. Exatamente. Se você virar mais de um mês com o salário atrasado, já é considerado trabalho escravo, não é isso? Sim. A escravidão, o trabalho escravo, Carla, é considerado todo trabalho que não tem remuneração. Então, você não está tendo remuneração, você está trabalhando forçado, está sendo escravizado. Você trabalha a troco de comida. Isso aí não é trabalho, né? Não é nos moldes que nós estamos no dia de hoje, né? É por isso que é considerado isso também. E também um tema que só foge um pouquinho, mas vou até te lembrar, é a importância de cada programa como esse aqui, esses conselhos que a gente tem, existe o Conselho da Criança, Adolescente também, um cadinho. Você vê que nós falamos aqui fomos primeiro a falar um assunto aqui sobre, né, o abuso sexual em criança. E tu vê agora que está estourando agora aí muitos casos aí, está dando resultado. Então as pessoas têm que fazer um trabalho como esse, têm que participar de conselho. Inclusive a sociedade civil, qualquer pessoa pode participar de uma reunião dessa. Ela não tem direito a voto, mas tem reunião, mas ela tem condições de estar lá. Ela pode assim, entrar, ser convocada, pedir licença e pode participar para ver. Ela não tem poder de voto, mas tem poder de participar e de dar até uma opiniãozinha dela. Entendi. Era isso que eu ia perguntar, assim, como é que funciona para o nosso telespectador, que é trabalhador e que está querendo se envolver de alguma forma melhor na melhoria da qualidade do trabalho, da renda e do emprego na nossa cidade e que quer participar, às vezes não pode ainda ativamente, porque não é o representante do sindicato, mas estar ciente, porque muitas das vezes um dos grandes problemas sociais que a gente percebe é que as pessoas têm falta de conhecimento, de informação e muitas vezes também a falta de vontade de buscar. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é dar a oportunidade de levar um conhecimento para você e também dizer que você pode mais profundamente encontrar isso no conselho, não é isso? É isso aí, Carla. Só, não só esse, como os outros conselhos também, é importante. A participação de cada trabalhador, ele pode ser também levado ao próprio sindicato da categoria dele. Ele pode levar ao sindicato o que ele está precisando, o que ele está sentindo. Isso é importante, né? Quanto maior a participação popular, melhor fica o conselho. Porque nós somos representantes deles. A gente tem que entender que o sindicato não é o presidente que está lá. Eu sempre costumo falar isso, né? O sindicato é a categoria que ele representa, são os trabalhadores. Quem faz o sindicato é os trabalhadores, não é o presidente. O presidente representa. Então, se ele tem qualquer coisa, um curso, sentindo alguma coisa, ou quer em algum lugar, ele pode procurar seu sindicato, como você falou, e deixar lá a reivindicação dele, que o presidente que representa ele nesses conselhos, ele tem a obrigação de passar isso, porque ele tem poder de voto, passar isso no conselho
nas reuniões que acontecem, vou até adiantar aqui, né, já era um assunto que a gente ia falar aqui, acontece toda segunda, terça-feira do mês. Tá? Atualmente está sendo na Firjan, né, na rua Dom Pedro ali 579, né? Geralmente toda terça-feira do mês, nós já temos um calendário próprio lá, dito lá, tá? Eu não sei se agora vai mudar para quarta-feira, mas a princípio é terça-feira do mês, sempre na parte da tarde, porque agora também estão querendo mudar para de manhã, mas por enquanto está sendo toda segunda, terça-feira do mês, a parte da tarde, de 3 às 5 da tarde. Segunda, terça-feira do mês, à tarde, 2 horas da tarde? Qual 3 horas da tarde. 3 horas na da rua tarde. Dom Pedro 579, Essa coisa da de Firjan. segunda, terça-feira do mês normalmente confunde a pessoa, né? Porque você acha que é segunda, mas é terça. É porque tem a primeira segunda-feira do mês, a segunda terça-feira do mês. Não é? Mas isso a gente vai falar também, a gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouquinho com mais conversa sobre o conselho e a gente vai lembrar para você direitinho horário, endereço, tudo certinho. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, Hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. o resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando com o senhor Jorge Mussel, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário e também presidente do CONTER, Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Seu Jorge, a gente estava conversando aqui no intervalo para pontuar um pouquinho das questões que vão ser abordadas a princípio no próximo simpósio, né, evento produzido pelo CONTER. A gente vai estar falando de trabalho escravo e trabalho infantil. Essa é a nossa Quando a gente meta. pensa em trabalho infantil, existe uma coisa que se chama jovem aprendiz, que a gente até quer discutir vastamente aqui no programa. Sim. Como é que funciona, Mais pra frente. mas as pessoas acham que o adolescente pode trabalhar, não pode trabalhar. Como é que é isso na prática, assim, só para a gente já antecipar um pouquinho para o nosso telespectador? Então, Carla, eu vou pincelar rapidinho isso aí, porque também é um assunto que tem que ser mais falado, mais detalhado com a gente aqui, né? Existe uma lei que ela diz do jovem aprendiz. Então, ele tem um certo tempo para trabalhar, certo horário, né? Tem que estar estudando, né? E tem que estar... Não pode pegar em lugares que tenha perigo para ele, máquinas perigosas, então, certo tipo. E às vezes as pessoas confundem, né? Um jovem aprendiz com um trabalhador comum, né? Bota uma criança, vamos supor, numa máquina de serra, para serrar uma madeira. Quer dizer, isso é totalmente ilegal, totalmente proibido, né? Então, isso é um assunto que a gente tem que realmente
eu acho que fazer um programa só para isso aí, que tem várias maneiras a gente falar sobre isso, né, Carla? Mas é isso aí. Existe a diferença do jovem aprendiz, que tem que trabalhar só um certo tipo de horário, tem que estar estudando, tá? Certo. Então, ele pode ser contratado, sim, vital que esteja estudando, não pode pegar peso, e por aí vai, né? Existe o trabalho também que a pessoa bota o de menor para trabalhar lá, inclusive até próprio família, próprio pai, próprio trabalhar e faz o garoto até de burro de carga, né? Bota peso, bota máquina perigosa na mão dele, uma máquina de corte, uma máquina, né? Uma serra, né? Bota uma máquina para furar, uma soldar. Então tudo isso aí é um tipo de coisa que não pode acontecer. É o trabalho realmente infantil que tem que ser abolido também, né? Do nosso país. Do nosso país. Oficialmente falando, aquela coisa de ajudar o pai no trabalho, em tese é proibido, né? Exatamente, Carla. Não importa se é pai, se é mãe, se é tio, né? Todo trabalhador tem que ser legalizado e trabalhar segundo as normas, né? Que ele é da CLT, inclusive com os APIs, né? Que são os aparelhos de proteção individual, né? Cada um tem um aparelho, tipo óculos, luva, isso aí é importante. Isso também é uma coisa que a gente pode falar sobre isso também, porque dificilmente as pessoas usam esses APIs que a gente chama, né? Aparelho, né? Acessório, né? de proteção individual, né? Às vezes as empresas até fornecem, mas o trabalhador, ele é teimoso, ele não quer usar, tipo até da construção civil, que tem muita morte, o cara não quer usar o cinto de segurança, cai do andame e já era. Então, às vezes, também temos que conscientizar também o trabalhador, que ele tem que exigir da sua empresa onde ele está, né, esse tipo de proteção, esses aparelhos, claro, que são obrigatórios por lei, a empresa fornecer gratuitamente para o trabalhador, cara, como também ele tem que ter consciência que ele tem que usar. Se ele tiver e não usar, não adianta. Muitas das vezes, é claro que a gente tem que sempre falar da questão do patronal que tem que oferecer os instrumentos necessários, mas muitas das vezes a gente tem um número muito grande de acidentes que acontece por inadimplência do próprio trabalhador, né? Que fica nesse círculo vicioso de não gosto. De alguns itens de segurança, né, da construção civil que o senhor mencionou, eu até tenho um conhecimento porque meu padrasto é pedreiro. Então, na verdade, eu sei que ele tem e usa o capacete, o óculos e a luva. Esses são os 3 que eu vejo lá em casa. Né? E, na verdade, com certeza, tem tantos outros que são necessários e que muitas das vezes a gente, por preguiça, por achar que incomoda, ou até mesmo por encontrar o argumento de que atrapalha no trabalho. É verdade. E aí você vai criando respostas para os problemas. Mas como eu falei com você, né, esse é um assunto para a gente discutir depois no outro programa, né? Com certeza. E quero dizer também, como nosso tempo também já está, daqui a pouco está se expirando. Tá quase. Para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo aqui rápido de como o Conselho funciona. Nós temos o Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito, né? E aí foi feita agora a integração total das linhas de ônibus, facilitando os trabalhadores de qualquer localidade, porque muitos desses trabalhadores não conseguiam um emprego porque não tinha, né? Não tinha condição de chegar ao trabalho sem pegar 2, 3, talvez 4 conduções, e as empresas dão preferência para quem mora perto, ou quem pega integração. Então as empresas não queriam esse custo. Então essa integração total de todas as linhas, que não tinha sentido também não ter tudo integrado, né? Foi uma conquista dentro do Conselho, muita briga lá, para os nossos bancários representa lá, né? Nosso amigo Alexandre, ele veio até aqui falar no programa, então foi uma briga muito grande, e tu vê que esses conselhos funcionam desse jeito. E só te falar um negócio também rapidinho para o povo bem entender, né? Todo mundo que trabalha nesses conselhos, inclusive o presidente que está aqui vos fala, né? Não tem uma remuneração, é tudo gratuitamente. A gente trabalha para poder defender o trabalhador e conseguir progresso para a cidade, mas todos que estão ali não têm remuneração. É importante falar isso, que às vezes o cara fala, pô, o cara é presidente, mas não tem remuneração. Algum dinheiro bom para poder fingir que está ali trabalhando e pensando. Na verdade, quando o trabalho é feito por vontade, né, ele é única e exclusivamente com o interesse de conseguir melhorias para o trabalhador. Isso, vamos lembrar, não fica pensando que às vezes a pessoa está lá, mas está lá porque está... Não está ganhando. Eu acho até legal isso, porque nós temos poder de dizer não vai usar aqui, vai usar ali, isso aqui não é, porque não fazer farra com dinheiro público, né? Que ninguém quer estar a fim de fazer isso. Então nós temos responsabilidade, além de tudo. Então, na verdade, o cargo do Conselho como presidente é um cargo que não lhe traz benefícios financeiros, não lhe traz benefícios no sentido pessoal, mas, em compensação, o senhor, enquanto presidente, vai conseguir trazer benefícios para o trabalhador, de todas as categorias. E acho que isso tudo é muito interessante, acho que muitos outros cargos também deveriam seguir o exemplo do Conselho e não serem remunerados, porque eu acho que muita gente faz um pouco de farra com dinheiro que não é seu. Exatamente, Carla, e você dá valor a isso, porque você está sendo já eleito por presidente do sindicato para representar o trabalhador, né? Você está
tentando lutar por isso, né? E tu não fica refém de ninguém, você não tem remuneração, não tem como... Com certeza. Nosso horário está acabando, eu queria que o senhor lembrasse só o horário das reuniões do Conselho, caso algum telespectador queira participar. Então, Carlos, como eu te falei, as reuniões estão sendo toda segunda semana, né? A terça-feira da segunda semana, né? Certo. E sempre no horário das 3 da tarde, lá na Firjan, geralmente na Firjan, na Rua Dom Pedro 579. Tá? Maravilha. Então, seu Jorge, muito obrigada pela presença. Foi um prazer conversar novamente com o senhor. Tenho certeza que a gente conseguiu elucidar importantes temas para o nosso telespectador. Esse programa é reprisado sempre às quintas-feiras. Às quintas não. Às terças-feiras, 8 horas da noite. E a gente volta na próxima quinta-feira, 2 horas da tarde, com um programa novinho. Queria mais uma vez agradecer à Rede Petrópolis de Televisão, ao movimento sindical por ter criado esse espaço de debate voltado para você, trabalhador. Quer entrar em contato com a gente, apresentar uma sugestão de pauta, nós estamos extremamente abertos. O nosso telefone sempre aparece na barra, mas se você quiser falar com a gente, o e-mail é contato@comunicacãolivre.com.br. Agradeço mais uma vez, até a próxima semana, um abraço grande, tchau, tchau.